Você precisa de uma revisão completa para não chutar na prova de geografia e sim gabaritar? Bora para a aula! Fala pessoal, tudo bem? Professor Jean Azevedo e hoje numa aula mega especial para sua preparação, porque vamos falar de uma trinca de sucesso da geografia, cartografia, a ferramenta de análise do espaço geográfico, geologia, os fenômenos internos do planeta Terra que ajudam a esculpir toda a nossa superfície e a nossa superfície vamos analisar os fenômenos de formação e de modelagem da superfície terrestre, que são as montanhas, os dobramentos antigos, as depressões, que é a geomorfologia. E vou começar com a cartografia, a arte de se confeccionar mapas. Mas para que serve o mapa, Jean? Primeira informação importante, o mapa serve para se ver ou para se ler. Ver é uma obra de arte. Olha uma obra de arte e fala, nossa, que bela, que bonita. Vem uma outra pessoa, olha a obra de arte e fala assim, nossa, que coisa feia. Não gostei, feio. A obra de arte, ela vai passar um sentimento para a pessoa e a pessoa vai gostar ou não da obra de arte. Já quando nós falamos de um mapa, estou vendo o mapa, é o mapa mundi. Vem uma outra pessoa, é o mapa mundi. Outra pessoa, é o mapa mundi. O mapa, ele está conversando com você a partir dos seus elementos obrigatórios. Guarda aí que daqui a pouquinho eu falo. O mapa serve para se ler. É a leitura cartográfica que você precisa fazer. É isso que as provas vão cobrar de você. Uma leitura dos elementos gráficos que representam o espaço geográfico. Isso é o mapa. Presta atenção, são os elementos gráficos presentes no mapa que vão representar as especificidades que querem se mapear. Por exemplo, eu quero mapear os biomas brasileiros, um mapa temático. Então ele vai estar lá todo desenhadinho, bonitinho, mostrando, olha, aqui fica a Caatinga, aqui fica o Cerrado. Ele está falando comigo. Por onde? Pela legenda, que é um dos elementos obrigatórios do mapa para facilitar a sua leitura. É o rigor cartográfico. Sem esses elementos, o mapa tem um monte de problema e aí você não consegue fazer a leitura. Então eu tenho o título, a fonte, é importante saber de quem fez esse mapa, é o IBGE, é o Exército Brasileiro. A escala, presta atenção, é a distância no mapa que me permite calcular a distância real. Então eu tenho lá uma medida 1 para 100 quilômetros. Então, a cada 1 centímetro no mapa corresponde a 100 quilômetros no real. Suave? Aí eu tenho o norte apontando e a legenda, que aí ela vai conversar comigo com todos aqueles elementos. O mapa ele pode ser topográfico, no qual apresenta uma maior riqueza de detalhes, ou um mapa temático, que pode ser qualitativo, que vai mostrar qualidade. Então, por exemplo, onde eu tenho os biomas, Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, onde, por exemplo, chove mais ou chove menos, ou um mapa quantitativo, que vai mostrar, por exemplo, a população do estado de São Paulo, a população do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do Paraná. É aqueles mapas que tem aqueles círculos ou aqueles quadrados que vão remeter à quantidade. Belezinha? Suave na nave? Vai aqui que não acabou não. Tipos de mapa. Os mapas eu acabei de falar. Cartas. Vai me dar uma riqueza maior de detalhes. Muitas vezes as cartas vão mostrar até as curvas de nível, as estradas de ferro, as outras estradas rodoviárias, por exemplo. Pode mostrar um manancial, que no caso aí um rio, um lago, uma represa. A planta vai me dar ainda mais riqueza de detalhes.
arquitetos, os engenheiros gostam de utilizar para desenhar casas, por exemplo. Você vê lá no jornal, nossa, que apartamento bonito, tudo desenhadinho, os quartos, sala, cozinha, banheiro, dando riquezas de detalhes. Depois eu tenho o croquis. Croquis é aquele mapa que teu amigo desenha sem nenhum rigor cartográfico e ele fala assim, ó, tô, meu amigo, aqui vai ser a festa de aniversário. E aí você tem que pegar aquele croquis e tentar... Nossa, cara, será que é para a direita, para a esquerda? Por quê? Não apresenta os elementos obrigatórios. Então isso dificulta a leitura daquele material para você encontrar o destino que você aí procura. Belezinha? Então o que é mapa, tipos de mapa e elementos obrigatórios sempre aparece. E mais um elemento que é mega importante porque facilita a sua localização no espaço geográfico são as coordenadas geográficas. Jean, é aquilo que utiliza no GPS? Sim. O GPS, o Sistema de Posicionamento Global, utiliza as coordenadas geográficas. Tá, Jean, mas me explica, não estou entendendo. Meu Deus, GPS me dá a localização exata no espaço geográfico, mas não sei como ele faz isso. Você tem uma constelação de satélites que emitem ondas até o aparelhinho. E nesse aparelhinho há uma triangulação entre latitude, longitude e azimuth. Guarda azimuth, que não é importante para vocês estão no ensino médio. E aí vai te fornecer a localização exata em latitude e longitude. Guarda isso aqui, ó. Latitude e longitude. Latitude nada mais é do que os paralelos que foram definidos a partir da quantidade de radiação solar que atinge a Terra. Então, por exemplo, no centro, que é o Equador, a linha 0, vai receber uma maior quantidade de radiação solar. Conforme eu vou em direção aos polos, sul e norte, essa quantidade de radiação vai diminuindo. Então eu tenho lá o trópico, a região temperada e a região polar. Isso são os paralelos. No momento que eu adiciono graus, eu transformo em latitude. Já a longitude, eu pego como base o meridiano de Greenwich. A longitude vai de 0 a 180 leste, 0 a 180 oeste. Sinônimo de leste, oriente. Sinônimo de oeste, ocidente. Jean, mas norte e sul também não tem denominações diferentes? Sim, senhor. Eu posso chamar também o norte de boreal e o sul de austral. Outra denominação também é norte setentrional ou sul meridional. Guarda isso que a prova pode ser que cobre dessa outra forma, porque gosta de complicar os paranauê. Do cruzamento das latitudes com a longitude, eu tenho a coordenada, o ponto exato na superfície terrestre, que nada mais, nada menos que é o eixo X, o eixo Y do plano cartesiano. O GPS, que é o equipamento que nós utilizamos em quase tudo hoje, trabalha com latitude, longitude e o azimuth. Da triangulação desses elementos, eu tenho o ponto exato no aparelho, que corresponde ao ponto exato na superfície terrestre. Coordenadas geográficas é fácil, dá para acertar todas as questões. Projeção já é mais difícil, porque tem uns nomes meio diferentão. Então presta muita atenção. A primeira dúvida dos alunos é por que se inventou essa bendita projeção? É para facilitar o manuseio do globo. Então imagina, cara, andar com o globo terrestre assim de um lado para o outro. Cara, não ia dar certo, fora que escalas mais próximas, mais detalhes, você não conseguiria ter no globo. Então os matemáticos, sempre eles, falaram, ó, a gente precisa resolver esse problema. Transcrever as informações do globo para o plano. Para isso, eles utilizaram formas geométricas, o cilindro, o cone e o plano, para transcrever as informações do globo para o plano. Vem aqui com o tio. Ó, peguei o globo aqui na minha mão, coloquei ele dentro do cilindro, peguei o globo dentro do cone, peguei o globo tocando o plano. Onde toca, perceba aqui, ó,
onde toca o globo, eu tenho o que, Jean? Eu tenho fidelidade na forma e no tamanho. Conforme eu vou saindo em direção aos polos, as áreas mais extremas do globo, eu vou perdendo a definição da forma e no tamanho. Porque eu mexo na angulatura dessas informações. Tranquilo? É como se eu tivesse que virar aqui o cilindro para conseguir mapear as informações. No cilindro, onde eu tenho fidelidade, no meio, então eu vou falar latitudes baixas, na região do Equador. Já no cone, é um pouco mais para cima, é nas áreas tropicais, ou melhor, latitude média, onde o globo toca o cone. Com isso eu tenho fidelidade na forma e no tamanho. Aqui, gente, ó, olha bem, na latitude média, tranquilo, suave? Conforme eu vou em direção aos polos, vai perdendo a definição. Já nesse camaradinho aqui, que eu chamo de plano ou azimutal, eu vou ter nas latitudes altas. O que, Jean? Fidelidade na forma e no tamanho. Se eu junto as três formas geométricas, eu tenho o mapa perfeito, já que eu tenho a fidelidade na baixa latitude, na média latitude e na alta latitude. Tranquilo? Aí eu vou conseguir transcrever as informações exatas do globo para o plano. O mapa que você tem aí no seu material didático, bonitão, lá, né, na sua apostila, ou o mapa que você desenhou aí no seu caderninho, beleza? Tá, Jean? Por que você colocou esses dois malucos aqui, Peter e Mercator? Porque nas provas vão pedir esses dois caras. O Mercator vai utilizar a cilíndrica, o Peters também a cilíndrica, mas eles utilizaram formas diferentes de transcrever as informações, porque todo mapa tem uma intencionalidade por trás. Você viu lá no início da aula que eu falei que o mapa serve para se ler e não para se ver? Então, a sua leitura é carregada dessas intencionalidades. O Mercator, ele vai fazer esse mapa lá no período das grandes navegações, quando o mundo se olhava através dos olhos da Europa. A Europa era o centro do mundo. Era de lá que as caravelas saíam para conquistar outros territórios. Era de lá que emanava a cultura. O que o Mercator fez? Um mapa eurocêntrico, com a Europa no meio. Como ele vai manter a forma, ele distorce os ângulos. Com isso, o que você tem? Um tamanho real dos continentes? Não! Os continentes estão todos distorcidos no seu tamanho, mas vai manter a forma, o contorno deles. Por exemplo, a Europa está bem esticada, né? Bem esticada assim, dá a impressão que é um grande território. A Groenlândia, cara, ela é pequenininha no seu tamanho real, mas no mapa de Mercator aparece grande, esticadona. Por quê? Ele só mantém o contorno dos continentes, a forma, o ângulo ele perde, consequentemente ele distorce o tamanho. Essa intencionalidade, cara, vigora até hoje, porque esse mapa aqui é muito utilizado. O outro mapa é do Peters, que ele vai manter o tamanho exato dos continentes e dos países, mas ele perde a forma. Então os países estão mais esticadões assim, mas é o tamanho real. Você vê a África com um tamanho bonito, grande, olha a África, né, mostrando seu poderio. Mas Jean, qual foi a intencionalidade do Peters? Ele fez esse mapa pós Segunda Guerra Mundial, o período da Guerra Fria. Ele queria mostrar para o mundo, para os Estados Unidos e para a União Soviética, que eles não são os únicos. Olha o tamanho da África, olha o tamanho do Brasil. São territórios imensos. Por isso que esse carinha aqui ficou conhecido como o autor do mapa terceiro mundista, que naquela época da Guerra Fria se dividia o mundo em primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Tranquilo? Ah, Jean, mas me explica melhor. Os países do Sul, que a sua grande maioria são países pobres, na sua grande maioria, não na sua totalidade,
você tem a Austrália ali, eles mantêm a forma, né? Então, eles mantêm o tamanho, então estão lá bonitão, esticadão, né? Ó, mostrando o poderio. Beleza, pessoal? Passei nos principais pontos que vai ser cobrado na sua prova de cartografia. O que é o mapa, os tipos de mapa, os elementos obrigatórios, coordenadas e projeções. Estuda isso, cara, eu te garanto. Ah, esqueci. E você tem esse mapa aqui. O mapa de anamorfose, que ele distorce a sua forma de acordo com o objeto cartografado. Ele não se interessa com a fidelidade real daquilo que está sendo mapeado, e sim mostrar com maior clareza, presta atenção nisso, aquilo que está sendo cartografado. Dá uma olhadinha nesse mapa aqui. Perceba que ele está todo distorcido, né? Tudo. Claro que o mapa do Brasil ele não é desse jeito, né? Olha que coisa feia. Mas qual que é a finalidade dele? Passar essa informação aqui, que é em relação à renda per capita do Brasil. Olha aí. Perceba que o Distrito Federal, que é pequenininho, territorialmente falando, não em população absoluta, ele está enorme. Por quê? Você tem uma concentração de renda ali muito grande. Vamos começar nossa aula sobre geologia. Bora para a aula! Então vamos lá, pessoal. Olha aqui, ciclo das rochas, já copia no seu caderno aí bonitinho, porque esse tema aqui, ó, vai aparecer nas suas provas. Primeira informação... Presta atenção, as rochas se transformam constantemente e elas têm uma base comum, que é o magma. Esse magma, quando ele atinge determinada temperatura, ele se resfria, formando uma rocha ígnea. Essa rocha ígnea, ela pode ser extrusiva ou intrusiva. Vem cá, ó. Então você tem aqui o magma em fusão. Esse magma em fusão, por diferença de pressão, ele vai tender a sair em superfície em alguma abertura na crosta. Essa abertura pode ser uma atividade vulcânica, pode ser ali um tectonismo, né? Uma falha tectônica, um movimento de divergência de placas tectônicas, um movimento de subducção. Isso faz o magma sair até a superfície. Quando esse magma sai até a superfície, ele encontra uma temperatura menor na superfície. E aí o que acontece? Um processo de cristalização. Esse magma vai se solidificar, formando uma rocha basáltica. Guarda esse nome. Essa rocha que vai se formar aqui fora, ela é extrusiva. Já uma parte desse magma, ele vai ocupar um outro orifício dentro da crosta e esse magma vai demorar mais para se resfriar, formando ali cristais. Passa por um processo de cristalização mais lento. Esse processo de cristalização mais lento vai formar uma rocha magmática, guarda esse nome, intrusiva, extrusiva fora, intrusiva dentro. Tá, Gia, mas é só isso? Não. Essa rocha magmática extrusiva que está acumulado aqui vai sofrer a ação dos agentes intempéricos. Então você vai ter a chuva, o vento, o calor, que vai atacar essa rocha magmática. Então pode ocorrer um processo de solubilização dessa rocha, pode ocorrer oxidação, organismos orgânicos também podem ali atacar a rocha. Isso mesmo. O seu processo de coesão, o que é coesão, gente? Tudo juntinho, tá? Ele vai se desfazer, então vai começar a se separar as partículas que compõem essa rocha. E aí ela vai passar por um processo de erosão. Guarda isso. Então os agentes intempéricos vão acabar com a coesão dessa rocha. Com isso passa por um processo de erosão e essas partículas vão ser carregadas para as áreas mais baixas da topografia. O
que pode ser uma depressão, uma área sedimentar de um rio ou até o mar, como eu fiz o nosso exemplo. Todo esse carregamento e depósito desse sedimento, no momento que esse sedimento passa por um processo de diagênese, que seria o quê? A compactação dessas partículas, elas vão sendo compactadas pelo peso de uma camada sobre outra, pressionando ela, vai formar o quê? Uma rocha sedimentar. Jean, me explica melhor porque eu não entendi isso. Ó. Então você vai ter o desgaste aqui, as partículas vão sendo depositadas. Depositou uma camada, ó. Aí passa-se tempos geológico, vai depositar outra camada. Vai depositar outra camada. O peso de uma camada sobre a outra, pensa essa daqui, ó, vai sendo pressionada, vai perdendo água, né? Então vai criando uma coesão. Ali não vai ter o fim da coesão, quando eu falei das rochas magmáticas, agora vai ter uma nova coesão dessas partículas, elas vão sendo pressionadas e formando uma rocha aqui, que é uma rocha sedimentar. Vamos pensar que isso aqui tem uma cor branca. Aqui em cima tem uma cor preta. Mas por que, Jean? Porque essa outra camada aqui é formada por um outro tipo de rocha. Você tem muito disso observando paredões rochosos sedimentares. Você olha assim e fala, nossa, mas aqui é preto, aqui é branco, né? Dá para ver uma camada perfeita. Por quê? São formações diferentes que vão dar origem a essa camada. Nessas áreas sedimentares aqui, por exemplo, você pode ter fósseis. Para pensar, morre um animal aqui. Então esse animal vai ser o quê? Soterrado por essas partículas. Então ele vai estar ali no meio. Por isso que em áreas sedimentares é onde se faz ali paleontologia, arqueologia, buscando restos de animais e vegetais ou restos aí de seres humanos bem antigos aí, né, nessas áreas sedimentares. Fora que é mais fácil você retirar o fóssil e outra, né, gente? Não tem o calor de uma formação de rocha magmática. Aí você tem uma conservação maior dos fósseis. Beleza? Tranquilinho? Tá? Então vamos lá. Só para você ter uma ideia, nos assoalhos oceânicos, que é as partes mais baixas da topografia, 75% das rochas são sedimentares e o restante são rochas magmáticas e metamórficas. Já na crosta isso se inverte. 95% é de composição de rochas metamórficas e magmáticas e somente 5% são de rochas sedimentares. Já as rochas metamórficas que se formam aqui no interior da crosta, elas vão se formar por conta da diferença de pressão, a diferença de temperatura, que vai levar a modificações químicas e físicas aqui no interior, que vai levar à formação de rochas com outras características. Lembro você que quando uma rocha metamórfica está exposta em superfície, ela também sofre ação dos agentes intempéricos e ela pode formar ali uma rocha sedimentar no momento que ela for desgastada. Uma outra área de formação de rocha metamórfica é a área de contato de placas tectônicas, a zona de Benioff, que você vai ter ali uma área de grande metamorfismo do encontro de duas placas rochosas. Então você tem aqui uma placa e outra placa, Nazca e Sul-Americana. No momento que ela está se chocando, essa área de contato aqui sofre uma grande metamorfização e formação desse tipo de rocha aqui. Belezinha, belezinha. Desse outro lado aqui, eu tenho as camadas que compõem, presta atenção, a astenosfera e a litosfera. Suave? Tranquilo? Tá, então o que é a astenosfera, Jean? É onde você vai ter o magma.
tá? Então o magma ele vai se movimentar aqui na astenosfera por conta da diferença de pressão. Lembrando você, quando está mais quente, tende a subir, quando esfria, desce. É a zona de convecção. Aquilo que você tem no ar-condicionado, na geladeira, acontece também no interior da Terra. E essa movimentação do magma vai levar à movimentação da crosta. A crosta vai de um lado, vai para o outro por conta da ascensão desse magma lá das profundezas até a parte mais superficial da litosfera. Tranquilo? Então vem cá, ó, sobe, resfria, desce, sobe, resfria, desce. E aqui na astenosfera você tem um manto, e esse manto é dividido por essa área mais próxima do núcleo, onde você tem os bolsões de magma, e essa outra área, que é uma área que o magma está mais pastoso, já está passando por um processo de resfriamento, onde você tem aqui, ó, os condutos magmáticos que vão chegar até essa parte da crosta. Tá vendo aqui que acontece a ascensão do magma? Aí, no momento que encontra a crosta, você vai ter a ascensão da crosta e a sua movimentação. Nesses condutos magmáticos, que seria praticamente uns caninhos aqui, eles vão abastecer aqui um reservatório de magma dentro da crosta. E esse reservatório de magma, se ele estiver conectado a uma câmara magmática, possivelmente vai ter uma área de vulcanismo. Então aqui a pressão é tão grande que isso rompe a crosta e aí fica armazenada uma grande câmara magmática aqui e aí você tem a formação de um vulcão. Tranquilo? Belezinha? Tá? Isso aqui também é importante, tá? Na dinâmica geológica da superfície terrestre, já que os vulcões são aí, né, agentes que vão modelar a superfície da Terra. Lembrando que geologicamente também os vulcões são fundamentais, porque no momento que eles entraram em erupção lá na formação do planeta Terra, soltaram uma grande quantidade de fumaça, controlando a temperatura aqui no nosso planeta, dando origem a um efeito estufa, e do efeito estufa foi aí um dos combustíveis para a origem da vida. Estou analisando geologicamente. A profundidade, olha aqui, da crosta de 40 a 60 quilômetros e até chegar à astenosfera de 100 a 120 quilômetros de profundidade. Curtiram a aula, pessoal? Falamos agora de geologia. Vamos para mais uma parte da nossa mega revisão. Vamos falar de geomorfologia. Bora para a aula! Então vamos lá, pessoal. Geomorfologia, a prima da geologia. Jean, não estou entendendo. Geologia é tudo aquilo que ocorre lá embaixo, onde mora o tinhoso. Então você vai ter as movimentações tectônicas que vão gerar aí relevos na superfície terrestre, aclives e declives. E o que a gente tem que fazer? Entender o porquê você tem uma montanha, uma depressão, uma bacia sedimentar. O porquê dessa formação. É isso que é o papel da geomorfologia, o estudo da forma da Terra. Belezinha? E nós vamos focar, olha aqui, nas estruturas, nas grandes estruturas da modelagem do relevo de todo e qualquer lugar do mundo. No Brasil, eu divido aqui nessa aula em dois, mas eu posso colocar mais um, 3. No Brasil, eu tenho os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e elas, as depressões. Nós não temos esse cara aqui, o dobramento moderno. Já marca aí, escreve grande. Não temos dobramentos modernos. Jean, mas onde tem um dobramento moderno? Lá na Cordilheira dos Andes, lá no Himalaia, são os dois principais dobramentos modernos que pode aparecer na sua prova. Eles são formados a partir de choque de placas tectônicas, uma oceânica com uma continental. Bateu, essa é mais densa, mergulhou. Subducção. Já o Himalaia, você tem duas
continentais, Indo-Australiana e Eurásia. Bateu as duas, é muito forte, nenhuma mergulha, sobe. Qual é a diferença, Jean? Lá no Himalaia você vai ter maiores altitudes e também não tem vulcanismo, diferente do que nós temos aqui nos Andes. Você tem vulcanismo, você tem terremoto. No Himalaia, somente terremoto. No brasileiro, você tem os escudos cristalinos, que são formações antigas, desgastadas pelos agentes intempéricos. Então, esse choque de placa tectônica, não mais. Você tem a ação dos agentes intempéricos. Chuva, vento, rio e o que mais? Neve. Só que no Brasil nós não temos o agente nival para esculpir o nosso relevo. Nós temos o eólico, nós temos o pluvial, chuva, e o fluvial, rio. O melhor exemplo desse escudo cristalino é o nosso querido Pão de Açúcar no Rio de Janeiro e a nossa cadeia montanhosa desgastada pelos agentes intempéricos, a Serra do Mar. É muito antigo esse relevo. Olha aqui, do Arqueozoico, da era pré-cambriana. Então, a formação do território brasileiro, ela é muito antiga, por isso que nós estamos distante dos limites de choque ou divergência de placas tectônicas. Lá no meio do Oceano Atlântico, você tem a placa sul-americana com a placa africana se separando. Aqui do outro lado, você tem a Nazca com a sul-americana fazendo convergência por subducção. E o brasileiro está no meio dessa placa tectônica, é um terreno muito antigo, é um terreno muito desgastado. Então, esse formato abaulado é por conta desse desgaste. Lá no passado geológico, essa montanha era grandona. No passado geológico, essa montanha era grandona, só que foi diminuindo, e toda essa massa de rocha foi erodida e escoada pela gravidade, pelos agentes intempéricos, para a área mais baixa da topografia. E aqui ela vai sedimentando em camadas, de acordo com o clima e de acordo com os materiais que estão sendo depositados. Por isso que você vai ter o quê? Diferença de cores nessas camadas das bacias sedimentares. E se nessa área você tem madeira soterrada, pode se formar o famoso carvão mineral utilizado nas siderúrgicas. E se você teve no passado um mar aqui e foi todo soterrado, você pode ter a formação, sabe do quê? Do ouro negro, o petróleo, nessas bacias sedimentares, como lá na região do Recôncavo Baiano na Bahia. Recôncavo Baiano na Bahia, né? Cara, lá você tem petróleo na parte continental. Suave? Desse outro lado aqui, como eu já falei com vocês, os dobramentos modernos, é recente, 65 milhões de anos, foi ontem a sua formação. O melhor exemplo é o Himalaia, onde você tem o pico Everest, o maior pico do mundo, com 8.848 metros lá no Nepal, que tem terremoto dia sim, lá é tenso, galera. Essa era aqui é a era Cenozoica, beleza? Suave? Uma coisa importante, Paleozoica, formação das bacias sedimentares, e como eu falei para vocês, o Arqueozoico e o Proterozoico, formação aí dos escudos cristalinos. Aqui eu coloquei uma definiçãozinha legal, já dá o print aí, menino. Ó, escudo cristalino, blocos mais antigos constituindo, olha aqui, rochas magmáticas e metamórficas. A Serra do Mar, o gneiss, uma rocha metamórfica. Você também tem ali a presença das rochas magmáticas, o basalto, que dá a formação do solo terra roxa. Beleza? Olha as conexões da geografia. As bacias sedimentares se formaram através da erosão dos escudos cristalinos. Seus sedimentos são depositados nas áreas mais baixas. Já falei, ficou claro. E os dobramentos modernos, aí é formado por rochas mais flexíveis,
na área de contato de placas, né? Então, são rochas mais novas, então elas não estão bem cristalizadas, não estão bem coesas. Então, há uma facilidade delas se, né, moldar de acordo com esse contato das placas tectônicas. O Brasil, você tem as chapadas, tem que lembrar isso, menino. No interior do país, Chapada dos Guimarães, Chapada Diamantina, são as mais requisitadas aí nas provas. Beleza? Não pode esquecer isso. E a nossa grande planície sedimentar do Amazonas, também é legal lembrar, recebe uma grande quantidade de sedimento ali naquela área bem plana. Beleza? Olha aqui, Gabarita Gel, vem estudar comigo. Geografia, História, Filosofia, Sociologia, Enem e os principais vestibulares. Aqui é pra... humanas tem que acertar todas. Você de medicina, cara, imagina que lindo. Certo. E é isso que a gente faz, sem musiquinha, sem blá blá blá. Aqui é conteúdo, de acordo com o que cai nas últimas provas. Siga no Instagram, tamo junto aí, pra cima deles, Gabarita Gel.